participarmos dela. Então hoje nós faremos desta maneira. Primeiro ouviremos a pregação do Evangelho, que nos chama de volta, que nos chama à mesa da graça, conforme o título do sermão desta manhã, e depois participaremos desta mesa, assim como a ordem do próprio texto, quando José convida os seus irmãos, e então eles se assentam, comem e se alegram uns com os outros na presença de Deus. Para ouvirmos esta história, eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Gênesis 43, a partir do verso 26 até o final do capítulo. Gênesis 43, 26 a 34. Voltando à mesa da graça. Diz assim a palavra de Deus: Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos, e prostraram-se perante ele até a terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: Vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? Responderam: Vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho da sua mãe, e disse: É este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse: Servi a refeição. Serviram-lhe a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilharam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, assim como os filhos de Israel comeram, beberam e se alegraram, nós também desejamos nos alimentar espiritualmente, participar, ó Deus, em espírito e em verdade, do corpo e do sangue de Cristo, que já foi dado em nosso favor, e de termos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, o nosso coração despertado, não apenas com lágrimas, também com grande alegria pela salvação que nos alcançou. Que a Tua palavra, Senhor, que o Teu Evangelho aqui, oculto entre sombras, se manifeste pela pregação e toque o nosso coração. Faça-nos, ó Deus, ver o Teu grande amor para conosco, através daquela figura que foi José. E assim, Senhor, possamos nos alegrar na Tua presença, possamos nos alegrar nessa mesa que prepara para nós. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós chegamos então a mais uma etapa do processo de Deus restaurar a casa de Jacó. E vejam, meus irmãos, que nem sempre Deus começa a restauração por meio de palavras. Muitas vezes Deus age de forma silenciosa através de gestos, através de atos de graça. Antes dele revelar o perdão completo, antes de Deus agir de modo a trazer a verdade à tona, o Senhor vai paulatinamente, passo a passo, preparando o coração do pecador. Antes da reconciliação declarada, Deus ele envia sinais de misericórdia. Na Bíblia, a mesa não é apenas lugar de alimento, não é apenas um móvel dentro de uma casa. A mesa na Bíblia, ela é símbolo de aceitação, de comunhão e de paz. E é isto que é o centro desta história que finaliza o capítulo 43 de Gênesis. José ainda não se revelou, ele ainda não disse aos seus irmãos: vejam, eu que sou o governador do Egito, sou o vosso irmão, sou José. Não, ainda não.
Porém, ele já dá sinais que indicam que todas as coisas já foram preparadas pela graça de Deus para o perdão e para a reconciliação. Em primeiro lugar, José chama os seus irmãos para a intimidade do seu lar. Ele não os recebe apenas como forasteiros que vêm ao Egito para comprar e negociar, mas ele os recebe como pessoas de casa. E dentro de sua casa, ele os chama à sua mesa. Ele os chama para um banquete, para um jantar ou um almoço, não sabemos o horário, mas para uma refeição de honra. Tudo isso aponta, são indicativos do modo do próprio Deus agir conosco. Antes de entendermos plenamente a graça de Deus e tudo aquilo que está envolvido no plano de Deus em Cristo para nossa salvação, Deus, pela sua graça, vai nos conduzindo. E é isto que José está fazendo com seus irmãos. Eles ainda não têm o arrependimento amadurecido. Eles ainda não estão conscientes de tudo aquilo que Deus está fazendo para preservar a vida deles e de sua posteridade. Mas o Senhor já oferece, na pessoa de José, uma mesa de comunhão. E vejam, meus irmãos, como isto claramente aponta para algo maior. Como nós podemos ver nesta cena um tipo muito claro de Cristo. José prepara uma mesa para homens que o traíram. E depois de muitos séculos, Cristo faria o mesmo. Jesus prepara uma mesa para pecadores, e por esta razão ele foi criticado. Os fariseus diziam: este homem recebe pecadores e come com eles. Está lá em Lucas 15:2. A mesa de José é uma sombra da mesa de Cristo, porque Deus não apenas perdoa pecadores, Ele os traz para perto, Ele os faz sentar à mesa da comunhão. Vejam que conexões maravilhosas que este texto faz com o Evangelho. E é por isso que o tema desta parte final, desta última sessão de Gênesis 43, é o seguinte: Deus oferece graça aos pecadores para conduzi-los à comunhão. A oferta da graça, ela vem antes do arrependimento. O arrependimento é fruto de uma graça e de um amor que nos constrange, de um amor tão grande que nos quebranta, que faz o nosso orgulho sucumbir. Deus oferece graça, e os pecadores então são conduzidos a uma comunhão restauradora. A graça, meus queridos, conforme este texto vai nos mostrando, esta graça que era oculta para os filhos de Jacó, esta graça que veio escondida nos sacos de cereal, esta graça que despertou medo e trouxe à tona na consciência deles os pecados do passado, esta graça que os recebe de braços abertos, esta mesma graça os leva a uma mesa de comunhão e não a um tribunal de acusação. Porque quem volta ao Senhor, consciente dos seus pecados, e aqueles homens estavam conscientes de que eles deviam, na mente deles, como nós vimos no capítulo 42, no versículo 21, todas as coisas ruins que estavam acontecendo era por causa do débito anterior, por causa do pecado que eles tinham praticado contra o seu irmão. E a tendência daqueles que voltam com seus pecados é sempre esperar julgamento. Contudo, Deus prepara mesa, comunhão, restauração. Vejamos, primeiramente, nestes versos, dos versículos 26 a 30, que o retorno destes irmãos não traz ao coração de José ressentimento, ódio, mágoa, mas o retorno desperta compaixão em José. Os irmãos, eles chegam na casa, e ali eles estão com medo, e nós vimos que a primeira coisa que eles fazem é dar explicações que não foram pedidas. Mas o servo, o mordomo de José, era provavelmente um homem que fora evangelizado por José. Ele conhecia o Deus de Jacó, ele conhecia o Deus de Abraão e de Isaque, e ele fala para aqueles homens a respeito de paz, a respeito de graça. E então, naquele contexto, é anunciado: o governador chegou em sua casa. José entra, e ao entrar,
Os seus irmãos têm como primeira reação, conforme nós podemos ver no verso 26, presentear José e se ajoelhar com o rosto em terra diante dele. Vejam, queridos, que isto está cumprindo a profecia que fora dada a José em sonhos, conforme está lá registrado no capítulo 37, verso 7, quando José simbolicamente viu ele e seus irmãos representados como feixes de trigo, e os feixes de seus irmãos prostravam-se diante dele. Pela segunda vez isto acontece, porque na primeira vinda deles, talvez um ano antes, ao Egito, conforme está registrado no capítulo 42, verso 6, quando eles se encontraram com o governador, que era o seu irmão, mas eles não sabiam o que eles fizeram, eles se prostraram. Mas há algo diferente neste novo encontro. A atmosfera é outra. Como nós falamos na linguagem coloquial, o clima mudou. Não há um clima pesado, não há mais tensão no ar. Agora há cuidado, agora há benevolência, agora há carinho. Na primeira viagem, os irmãos devem se lembrar que José os recebeu de forma dura, de forma áspera. José os reconheceu. José, diz o capítulo 42, verso 9, não apenas os reconheceu, José se lembrou dos sonhos, e mesmo tendo perdoado os seus irmãos, José foi firme com eles para conduzi-los ao arrependimento. Mas agora José percebe que Benjamim veio com eles, então José já vê que a graça está produzindo os primeiros brotos. Os frutos da primavera da graça começam a ser anunciados. José então fala com graça. Veja como José se dirige a eles. O vosso pai, o ancião na terra de Canaã, ele vai bem? Não é uma voz de um juiz, é a voz de um filho preocupado. E este já é um primeiro sinal que José dá de sua identidade. Ele não pergunta por negócios, ele não pergunta pelo ouro que foi devolvido, ele não pergunta por cereal, ele pergunta pelo pai. Isso não é próprio de um filho? Como está o vosso pai? Ele vai bem, ele está vivo, ele está com saúde? Uma voz de um irmão atencioso. E o medo é tão marcante que eles não percebem esta pista, eles não veem nisto um indício da identidade de José por trás do seu cargo de governador, e ao invés de perceberem a graça que os está conduzindo à comunhão, o que eles fazem mais uma vez? Eles mais uma vez ajoelham e prostram com o rosto em terra. Nesta segunda oportunidade, eles ajoelham 2 vezes diante de José. E se você relembrar o momento em que José interpretou os 2 sonhos de Faraó, se você relembrar que também Deus deu a José 2 sonhos, você haverá de notar lá no capítulo 41, no versículo 32, que José, ele nos ensina que esta duplicidade de sonhos, esta duplicidade de ações, são sinais de uma confirmação de que Deus está cumprindo sua palavra. Então, após eles se ajoelharem, o texto nos diz no versículo 29, que levantando José os olhos, viu Benjamim. Aquele bebê, talvez, um bebezinho, um menininho que ele viu ainda nas fraldas, agora é um homem, um jovem, diante dos olhos de José. Ele identifica, este é Benjamim, este não veio na primeira viagem. E ele o abençoa. Deus te conceda graça, meu filho. Mais um indício. E percebam que esta palavra graça não é a palavra mais comum que significa graça na língua hebraica. Esta palavra, meus irmãos, ela é até rara na língua hebraica. Ela vem de uma palavra primitiva, a palavra haná, que significa literalmente dobrar-se, rebaixar-se em bondade ao inferior. Então veja, eles estão se dobrando diante de José, e José diz que Deus se dobre para você, que Deus venha de maneira condescendente, que Deus se abaixe, que Deus se dobre e debruce sobre você. Porque a palavra que dá origem à palavra usada aqui, a palavra graça, é literalmente
conceder algo, dar algo, e também pode significar humilhar-se e implorar. O verbo original tem o sentido de habitar numa tenda, acampar, descansar em casa. Portanto, o que José está desejando para o seu irmão? Meu irmão, você que está se prostrando, se dobrando diante de mim, que Deus haja da mesma forma para com você. E esta palavra, como eu disse, ela é rara no Antigo Testamento, principalmente no livro de Gênesis. Em Gênesis ela aparece apenas 4 vezes. 2 vezes no capítulo 33, na boca de Jacó, nos versos 5 e 11, quando Jacó fala da graça de Deus para com ele. É como se Jacó estivesse dizendo: eu que sou tão pecador, Deus desceu, veio até a mim e me abençoou. Mas a terceira vez que esta palavra aparece é na boca dos irmãos de José. Lá no capítulo 42, versículo 21, quando eles se lembram da situação de José lançado em um poço, enquanto os irmãos que tinham tomado a sua túnica talar, sua túnica real, e estavam planejando o que fariam com José, eles se lembram, ele implorava, e o verbo ali traduzido por implorar ele pedia graça, ele pedia que nós nos rebaixássemos, ele pedia que nós fôssemos condescendentes com ele. E agora, José usa a mesma palavra para abençoar o seu irmão. Contudo, a palavra serve para descrever a atitude de misericórdia de Deus por meio da atitude de José, que age com graça, que age com misericórdia para com aqueles que o ofenderam. Os irmãos não ouviram seu apelo de graça, mas ele, sabendo que é um instrumento de Deus, está pronto a rebaixar-se da sua posição, a não fazer uso do seu poder, a não buscar vingança contra os seus irmãos e a agir com misericórdia e graça para com eles. Pois mesmo sendo superior a eles, tendo em suas mãos o poder de se vingar, tendo a vida deles em suas mãos, ele os chama para a mesa da comunhão, em sua própria casa, assim como Deus faz conosco. Deus tem poder sobre nossas vidas. Deus está acima de nós e governa sobre tudo. Deus pode nos exterminar pelo seu juízo, e isto seria justo, mas o que ele faz? Ele abaixa, ele vem até nós, ele age com graça. Então, neste momento importante, algo acontece. Quando José lembra desta graça que se rebaixa, desta graça que busca comunhão, desta graça condescendente que habita com o pecador, José não consegue conter o seu coração. A Bíblia nos diz que o seu coração, o seu íntimo, se moveu. Ele sente o seu coração apertado e ele apressou-se buscando lugar onde pudesse ocultamente chorar. O homem mais poderoso do Egito corre para um cômodo onde pudesse chorar. O homem que poderia condenar está dominado por ternura, por ternos afetos de misericórdia, por compaixão. Vejam, meus irmãos, que para não termos dúvida de que estes sentimentos não eram de vingança, estes sentimentos foram despertados quando ele fala de graça àquele irmão que não participou do plano de venda de José como escravo, do irmão que é filho de sua mãe, do irmão querido que ele deixara quando ainda era uma pequena criança. José é dominado por esta compaixão. E veja como aqui ele é claramente um tipo de Cristo. José chorou pelos irmãos, Cristo chorou pelos pecadores. José desejava reconciliar-se com seus irmãos, Cristo morreu para se reconciliar conosco. Muitos pensam que Deus recebe pecadores com frieza por causa dos seus pecados, mas aqui no Evangelho, sendo pregado através da história dos patriarcas, nós podemos perceber que é exatamente o contrário. Como pai do filho pródigo, Deus nos recebe com amor, com esta graça que desce. Diz o texto: vinha ele ainda longe, quando seu pai o viu,
e se compadeceu. O mesmo sentimento que tomou o coração de José é o sentimento que Cristo e o Pai têm por nós. Quando nós vamos a Deus trazendo os nossos pecados, trazendo os nossos medos, trazendo nossas culpas, nós não podemos esperar um juiz. O retorno desperta a compaixão do Pai, não porque merecemos sua compaixão, mas porque Deus nos ama e vem até a nós. E é isso que acontece nesse primeiro momento, deste banquete. Mas o texto então continua nos versículos 31 e 32. José retorna daquele aposento, ele se recompõe. O texto diz que ele entrou, chorou, então ele se lava, ele se recompõe, e agora a refeição será servida. Depois de chorar, depois de se arrumar, José então dá uma ordem aos seus serviçais. Final do versículo 31, servi a refeição. Então começa o banquete da graça. Este é o centro do texto. Eles comem com José. Isto parece algo simples, comer com alguém, mas lembre-se, meus irmãos, que no mundo bíblico, o assentar-se com alguém para comer significava aceitação, significava aliança, significava comunhão. Este foi um dos maiores problemas que os crentes enfrentaram na igreja primitiva, porque os crentes judeus não aceitavam comer com gentios. Este foi um dos motivos das maiores perseguições que o nosso Senhor Jesus sofreu em seu ministério, porque sendo ele um rabino, sendo ele considerado pelos judeus um mestre, como ele podia assentar-se à mesa para comer com pecadores? Mesa significa paz, mesa significa relacionamento restaurado. E então a refeição é servida, e no versículo 32 aparece a explicação de como as pessoas foram distribuídas na mesa. De um lado, os irmãos de José, do outro, os egípcios, que faziam parte da corte de José, e José assentado sozinho. O texto diz que os egípcios não comiam, não se assentavam com os hebreus, não comiam, não era lícito para eles comer pão com os hebreus, porque isto era para eles uma abominação. Vejam que a mesa, na cultura antiga, ela tinha um significado espiritual. Sentar-se com alguém é estar em comunhão com esta pessoa e com Deus desta pessoa. Então os egípcios diziam: nós não vamos sentar com hebreus, porque eles não são o nosso povo, eles não servem os nossos deuses. Esse detalhe não é apenas cultural, ele tem uma função teológica, ele tem uma mensagem aqui nesta narrativa. Primeiro, mostra a distância entre José e seus irmãos. José, ele está aqui entre dois mundos. Ele não se assenta nem com os hebreus, porque ele ainda não podia se identificar com seus irmãos, embora fosse um com eles pelo sangue. E ele também não se assenta com os egípcios, embora estivesse unido a eles por sua posição de comando. Ele está entre os dois mundos. Em segundo lugar, revela a providência de Deus. A separação também serve ao plano de José, porque o versículo 33 diz que José assentou seus irmãos em ordem, do mais velho ao mais novo. E aqui outra evidência, outra pista da graça. Ele pergunta pelo pai, ele abençoa o caçula e agora ele os organiza em ordem. Por que eles não perguntaram como que este homem sabe quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, até o 11º? Como que ele sabe? A providência divina está por trás disso. Deus está conduzindo cada uma das atitudes de José para demonstrar àqueles irmãos, não por palavras ainda, mas por estas ações de benevolência, o propósito da graça de Deus, de conceder misericórdia, de trazer aqueles homens culpados ao arrependimento, para que eles recebam vida. O banquete não é apenas hospitalidade, é um processo de restauração. Interessante, meus irmãos, que isso também nos ensina. Já falei sobre a correção, quando José corrigiu seus irmãos,
que na criação de filhos, por exemplo, nós às vezes temos que agir com correção, mas percebam que em outros momentos precisamos de sabedoria para atrair com benevolência. No momento em que eles estavam endurecidos, José os corrigiu. E agora que eles estão temerosos e estão chegando tímidos, José os acolhe. Vejam que sabedoria. É assim que Deus trata conosco. Quando nós somos rebeldes, quando nós estamos duros, Deus nos fustiga com a vara. Mas no momento em que nós nos quebramos, choramos, ficamos com medo, Deus nos acolhe em seus braços. É muito interessante que as crianças menores, pequenininhas, elas comportam-se assim. Antes que o pecado penetre com raízes mais profundas no coração, as crianças são assim. Você as corrige, porque elas estão desobedecendo, estão sendo rebeldes, estão sendo duras. E o que elas fazem? Qual a primeira reação? É chorar e vir em direção a quem o corrigiu para abraçar. Com medo. E o que deve ser feito? Sai para lá, menino. Não, vem cá. Você aprendeu. Não faça mais isso. Eu te amo, mas não faça mais isso. É o que José está fazendo, mais uma demonstração de graça. Mas em terceiro lugar, esta separação destaca um contraste entre Deus e os homens, entre a graça e o preconceito. O texto nos mostra algo importante. Para os egípcios, sentar-se com os hebreus, isto é, ter comunhão com os hebreus, era algo desprezível, era algo ilícito e abominável. São as palavras usadas no versículo. Mesmo assim, mesmo diante de todo o preconceito daquela sociedade contra os hebreus, sabendo José que ele tinha uma posição destacada naquele reino do Egito, ele não teme em receber os seus irmãos em sua casa, em lhes oferecer um banquete diante dos olhos dos egípcios. Isto mostra que na casa de José há acolhimento e graça. Isto aponta para o tema deste capítulo. Eles voltam com medo, eles voltam com o coração apertado, mas eles encontram graça. Mesmo em um ambiente hostil, a graça os alcança. A separação cultural aqui já é um prenúncio do Israel de Deus no Egito, que estaria no Egito, mas não seria do Egito, não seriam egípcios. Eles têm comunhão com a mesa de José, mas eles não têm comunhão com a mesa do mundo. Esta mesa que une também é uma mesa que discrimina. Aqueles que estão em Cristo se aproximam, aqueles que não estão em Cristo são afastados. Dentro da mensagem deste capítulo 43, este simples detalhe ensina que mesmo em um mundo que separa, que despreza, Deus prepara uma mesa de graça para o seu povo. O mundo pode não nos perdoar. O mundo pode não nos aceitar por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados podem trazer consequências que venham a nos acompanhar por toda a nossa vida. O mundo pode até nos rotular, mas Deus recebe com graça. Veja, meus irmãos, que todas estas coisas apontam para a mesa do Senhor, para a ceia. A ceia não é apenas uma lembrança, ela é meio de graça. Calvino dizia que na ceia, Cristo realmente alimenta o seu povo espiritualmente. Assim como o pão sustenta o corpo, Cristo sustenta a alma. E quando participamos da ceia, não estamos apenas recordando a cruz no passado, mas estamos recebendo os benefícios da cruz hoje. Assim como José fortaleceu os irmãos antes da revelação final, Cristo fortalece a igreja enquanto aguardamos a sua volta. A mesa é o evangelho visível, é o evangelho em símbolos, é o evangelho em atos. É o que José está fazendo aqui. Ele demonstra a graça, o seu favor, sua disposição em perdoar os seus irmãos, pela maneira em que os recebe, pelas perguntas que faz, pelo seu coração que se derrama, pelo tratamento. Os sacramentos são a graça de Deus tornada visível. E é exatamente o que está acontecendo na casa de José. Antes dele se declarar abertamente aos seus irmãos, antes dele apresentar
sua disposição de perdão para reconciliar-se com seus irmãos, ele dá manifestações visíveis destas verdades. Como o apóstolo Paulo explica a respeito da ceia, fazendo mais uma vez este paralelo: o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? A mesa é comunhão. Exatamente isso que vemos em Gênesis. Quando Deus nos chama à sua mesa, assim como quando José chamou seus irmãos à mesa de sua casa, ele está apresentando de maneira visível sua disposição de nos perdoar, de ter comunhão conosco. Portanto, participar da mesa significa dizer: pertencemos a Ele. Mas existe ainda algo mais profundo. Na mesa de José, os irmãos recebem alimento da mão do homem que haviam vendido. E na mesa de Cristo, nós recebemos o pão e o vinho das mãos daquele que morreu pelos nossos pecados. Vejam que paralelo importante. Mas então chegamos ao final do texto, versículos 33 a 34, ou 33 e 34. Algo curioso acontece aqui. Como eu disse, eles são colocados por ordem de nascimento, e assentaram-se diante dele, de José, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o mais novo segundo a sua menoridade. E disto os homens, quem são estes homens? Não são os egípcios. Aqui o substantivo homens referem-se aos filhos de Jacó, aos irmãos de José. Quando eles viram a maneira como José os fez assentar em ordem, começando por Rúben, terminando em Benjamim, eles ficaram maravilhados, como se eles estivessem se entreolhando e se perguntando: como ele sabe quem é o mais velho, quem é o mais novo, quem é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, até o 12º? Como ele soube disto? Mais um gesto de amor, mais um gesto que aponta para o favor de José, para a sua benevolência, para a sua disposição de compaixão para com eles. Vejam, meus irmãos, que se José se revelasse abruptamente, talvez aqueles homens poderiam até não acreditar na disposição de perdão. Eles ficariam assustados. Mas José está se revelando com estes atos: vai bem o vosso pai? Quem é o mais novo? É este? Que a graça de Deus seja sobre você, meu filho. Sentem-se à mesa, o primeiro, o segundo, o terceiro. Todos estes cuidados são demonstrações de amor, são demonstrações de favor, são evidências de perdão. E aí o que ele faz? Notem o que ele faz. A porção vem para cada um deles: Rúben, Simeão, Levi, Judá, e assim por diante. Cada um recebe a mesma porção. Afinal de contas, são irmãos, são iguais. Então chega a última porção para o último dos irmãos, e ela não é o dobro, mas para ficar de maneira bem nítida, de maneira bem clara, uma predileção, é uma porção 5 vezes maior, uma bandeja muito maior, um banquete muito mais bem servido. As finas iguarias servidas 5 vezes mais. O que José quer fazer aqui? José quer fazer um teste. Isso é um teste, porque quando José foi o predileto do pai, qual foi a reação dos seus irmãos? Eles o odiaram, eles o perseguiram, eles tentaram matá-lo, mas não o mataram, o venderam como um objeto, como um escravo. Eles tomaram o objeto que mostrava a predileção, e não podendo rasgar o próprio José, porque Deus tinha planos para a vida dele, eles rasgaram a veste de José, a encobriram com sangue, a entregaram ao seu pai e disseram: o seu filho está morto, ele foi devorado por uma fera. Eles não disseram: nosso irmão está morto, o seu filho está morto. José então testa o coração deles. Antes de saírem, principalmente através de Judá, eles fizeram uma promessa pelo pai. Judá disse: eu serei o redentor, eu serei o fiador,
Eu darei a minha vida por Benjamim. Eles demonstraram amor pelo filho predileto. E agora este filho predileto recebe favores maiores. Benjamim é o favorecido, tal como José havia sido favorecido de seu pai. E o que eles fazem? Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E o que eles fazem? Nada. Eles não têm inveja, eles não têm ódio, eles não se ressentem, eles não têm ciúme de seus irmãos. Na verdade, estas coisas não os incomodaram. E a prova deles não estarem incomodados é que eles simplesmente desfrutaram do banquete. E eles beberam e se regalaram com ele. Os que têm mais pudores com bebida alcoólica, a palavra regalar quer dizer tomar abundantemente bebida alcoólica. Não quero dizer que eles ficaram bêbados, mas o termo hebraico significa literalmente se alegrar com álcool. Então, aqueles que entendem que há proibições na Bíblia para o álcool estão equivocados, porque aqui eles beberam regaladamente, eles se alegraram com o vinho, se alegraram com as bebidas que foram servidas, algo que não é pecaminoso, desde que feito com decência, com piedade, com santidade. E é isso que eles fizeram. Se alegraram, comeram, beberam, riram, se tornaram uma família. Isso demonstra que o coração havia mudado. O retorno deles revela a transformação que já tinha se manifestado lá em Canaã, quando eles suplicaram ao seu pai: Pai, deixe-nos voltar ao Egito, aquele homem, porque senão todos nós vamos morrer de fome. Não há mantimentos nem para nós, nem para os nossos filhos, nem para os animais, e nós temos que levar Benjamim. E Judá então tomando a frente: e eu dou minha vida como garantia pelo meu irmão. Aquilo que José desconhecia, todo este diálogo também se revela não por palavras, se revela por atitudes. Quero ver se eles de fato estão prontos para viver em comunhão. Quero ver se de fato eles estão prontos para não invejarem uns aos outros, para saberem amar uns aos outros com amor fraterno. E eles passam no teste. A mesa revelou o coração. O retorno revelou transformação. Isto também nos ajuda a entender a ceia do Senhor. Porquanto, diante da ceia, o apóstolo diz: examine-se o homem a si mesmo. Diante desta mesa, o que você traz no seu coração em relação aos seus irmãos? Você se alegra com seus irmãos? Porque a Bíblia nos diz que este pão é um só pão. É Cristo e sua igreja. Se estamos unidos a Cristo, estamos unidos uns aos outros. E você se alegra em Cristo e naqueles que foram unidos a Ele? A mesa revela o coração. José está observando. Cristo também está aqui espiritualmente observando e examinando o nosso coração. A ceia não é uma mesa para pessoas perfeitas, sem pecado. É a mesa para aqueles que são arrependidos, que querem deixar os pecados para trás, que querem ter uma comunhão restaurada com Deus. E por meio desta comunhão, uma comunhão restaurada com os irmãos. Os filhos de Jacó estavam com medo e foram recebidos. Assim também pode acontecer conosco. A ceia não é prêmio para perfeitos. A ceia é alimento para pecadores. Concluindo, meus irmãos, José ainda não se revelou. Ele não disse àqueles filhos de Jacó: eu sou José, o vosso irmão. Mas a graça já se revelou. Na compaixão, na mesa, na aceitação, tudo isto revela a graça. E é assim que Deus trabalha. Antes de vermos Cristo face a face, Ele nos dá a mesa, para que participemos de Cristo por meio dela, para que entendamos que, embora Cristo esteja nos céus, nós estamos espiritualmente com Ele lá, e Ele está espiritualmente conosco aqui, porque a graça é real, o perdão é real, a comunhão é invisível, mas é real. E assim como os irmãos podiam olhar ao redor e dizer:
uns para os outros: olha, aquele homem tão duro, ele agora nos recebe, ele serve vinho, ele toma vinho conosco, ele ri conosco, ele come conosco. Cristo também nos recebeu. Aquele que sofreu todas as angústias do pecado na cruz, aquela cruz maldita, aquela cruz de dores, aquela cruz em que foi derramada, na qual foram derramados todos os castigos da ira de Deus contra o pecado. Ele é o que ressurgiu e que nos serve a sua mesa. Aplicando, meus irmãos, este texto, em primeiro lugar, Deus trabalha no íntimo antes de nos restaurar publicamente, antes de restaurar as coisas de maneira visível. Antes da reconciliação pública de José e de seus irmãos, há uma transformação secreta. Os corações estão sendo trabalhados e as atitudes demonstram esta graça agindo. Antes deles declararem o perdão, antes deles declararem a culpa e reconhecerem o seu pecado, há uma graça invisível agindo, conduzindo, transformando o interior. Deus muitas vezes já está trabalhando quando pensamos que nada está acontecendo. Então se atente para estes sinais. Veja quantos sinais da graça foram dados àqueles homens. Atente-se. Em segundo lugar, a comunhão, ela vem antes da reconciliação. Vejam que coisa maravilhosa. Mesmo quando nós temos rusgas uns com os outros, isso não nos tira a comunhão do corpo. Nós somos um com Cristo. É por isso que Paulo exorta os crentes de Corinto a não participarem da mesa da comunhão dos demônios, da mesa dos ídolos, porque eles têm comunhão com Cristo, essa comunhão é inquebrantável. E se temos comunhão com Cristo, temos comunhão uns com os outros, isso também é inquebrantável. A comunhão é a base da reconciliação e não o fruto. É porque estamos em comunhão com Cristo, é porque estamos em Cristo e em comunhão como santos, uns com os outros, que devemos sempre nos reconciliar com Deus pelo arrependimento, que devemos sempre nos reconciliar uns com os outros, perdoando o pecado um dos outros. Estamos em comunhão. Em terceiro lugar, o retorno aqui dos irmãos revela que Deus nos transforma para termos um coração mudado. O retorno revela o coração daqueles irmãos. Os irmãos voltaram diferentes. O Evangelho não apenas perdoa pecadores, ele forma novas pessoas. Aqueles irmãos que eram imaturos, homens orgulhosos, que queriam projeção, que queriam a primazia, que queriam estar acima dos outros, que invejavam o seu irmão, que Deus mesmo havia escolhido para liderá-los. Agora estes irmãos são protetores, são humildes, não consideram-se superiores a Benjamim. Aqueles que tinham inveja se alegram no irmão que mais recebeu. Percebam que a comunhão gera. Ela gera alegria nos dons que Deus concede aos irmãos. E por fim, o texto nos ensina que na mesa do Senhor há também separação. Enquanto os egípcios ficaram longe, porque eles serviam a falsos deuses, porque eles não tinham uma relação familiar com José, nem com os irmãos de José, aqueles irmãos são chamados para um lugar próprio. E é com aqueles irmãos que José banqueteou, bebeu e se alegrou com eles. Da mesma forma, o Evangelho nos ensina a acolher pecadores como fomos acolhidos, mas acolhê-los em Cristo, acolhê-los pelo sangue do Senhor, acolhê-los por meio do Evangelho de Cristo. É a única maneira de termos comunhão. Não há comunhão no mundo. O mundo tem partidos, o mundo tem ideologias, o mundo tem lados, mas comunhão genuína apenas em Cristo, apenas na mesa que Ele prepara para nós. Meu querido irmão, minha irmã, meu amado, talvez você, diante da mesa do Senhor, por causa dos seus pecados, muitas vezes se achega com medo, o mesmo medo que habitava no coração dos filhos de Jacó.
Talvez você se chegue a esta mesa esperando julgamento, porque a própria palavra diz que aqueles que tomam sem discernir o corpo e o sangue de Cristo tomam juízo para si. Talvez você espera desta mesa distanciamento, mas veja, se no seu coração habita uma fé sincera em Cristo, se você tem no seu coração a mesma fé do dia em que professou Cristo diante dos homens, como seu Senhor e como seu Salvador, você não está chegando diante da mesa de um juiz, diante da mesa de um tribunal, mas diante de uma refeição de paz, de comunhão. Assim como José chamou seus irmãos pecadores à mesa, chamou seus irmãos que intentaram contra ele, que intentaram contra a sua vida, que o haviam odiado à mesa, José os amou primeiro e eles depois o amaram de volta. Cristo é o verdadeiro José. Ele chorou por pecadores, ele recebe os pecadores, ele morreu por pecadores e hoje ele ainda convida: venham à mesa, venham à mesa. Não porque haja dignidade em nós, mas porque Cristo nos recebeu. É neste sentido que nós vamos participar da mesa do Senhor, participar do sacramento da ceia do Senhor. Quero convidar à frente os presbíteros para celebrarmos o sacramento e em seguida nós vamos cantar o